Ouça agora o seu Comigo Cast. Olá, está começando mais um Comigo Cast, o seu canal de informações da Cooperativa Comigo. É uma honra ter a sua companhia em mais um episódio. Vamos aqui então seguir o nosso episódio de hoje falando sobre pecuária, dessa vez sobre pastagens. Por isso a gente recebe aqui no nosso estúdio hoje o Hamilton Nascimento Bandeira, pesquisador do CTC Comigo. Tudo bem, Hamilton? Tudo bem, Pedro. Obrigado pelo convite. É sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento com os nossos cooperados, com os nossos produtores. Muito bom, Hamilton. Obrigado você pela presença. Pessoal, o Hamilton, ele é engenheiro agrônomo, mas ele é doutor em zootecnia, né, Hamilton? Isso mesmo, Pedro. Eu fiz minha graduação em agronomia, depois me especializei com mestrado e doutorado em zootecnia e a gente atua na área de concentração de forragicultura e pastagens. Então a gente tem desenvolvido vários estudos relacionados à pastagem lá no CTC Comigo, desde a parte de implantação, manejo, integração lavoura-pecuária. Temos trabalhado também com novas opções para manejo de pastagem, promotores de crescimento. A gente tem tentado acompanhar as demandas dos nossos produtores. É uma área, então, que o CTC tem exclusivamente de pesquisa de pastagem, né? Já tem nas lojas a parte de soluções para pastagens e lá você fica por conta dessas pesquisas, então, né? Exatamente, Pedro. Na verdade, as pesquisas, o objetivo principal é dar suporte para o nosso produtor e para os nossos técnicos, para ajudar a vencer essas barreiras de clima e de mercado e tornar nossos sistemas mais rentáveis e mais produtivos. Inclusive é sobre rentabilidade, um dos nossos temas que a gente vai falar hoje, porque a gente quer explicar essa situação aí de como que a reforma de pastagens da integração lavoura-pecuária pode tornar mais rentável esse modelo de negócio, né? Então, para a gente começar a introduzir esse assunto, Hamilton, quais são os benefícios do cooperado, do produtor rural, procurar essa integração lavoura-pecuária? Pedro, a integração lavoura-pecuária é uma tecnologia que ela traz benefícios para o sistema de produção, tanto para o lavoureiro quanto para o pecuarista. Como o nosso foco aqui é pecuária, do ponto de vista da pecuária, a integração da lavoura-pecuária é uma oportunidade de estar melhorando a área, melhorando o solo, e a gente sabe que as pastagens perenes, o pico de produção da pastagem é durante o período das águas, e se a pastagem não é irrigada, quando chega o período seco, você tem uma grande redução na oferta de forragem, na qualidade. E a integração lavoura-pecuária, ela entrega uma pastagem para você com alta produção de forragem de qualidade, justamente nesse momento da entre-safra, quando reduziria a produção das pastagens perenes. Então, com a adoção da integração lavoura-pecuária, você consegue manter a continuidade dos ganhos dos animais, consegue manter uma oferta contínua de forragem para os animais e consegue manter o ganho dos animais. Além disso, você tem todo o benefício para a lavoura no ano seguinte, da palhada e de tudo que os animais deixaram na área. Então é uma coisa que a pastagem acaba contribuindo depois para a safra e vice-versa também, né? Que você consegue ter ali um rendimento melhor, uma rentabilidade melhor para poder investir na fazenda, né? Exatamente, Pedro. É um sinergismo que a gente fala, né? Então, tanto do ponto de vista da pecuária, com a presença do animal na área, com a presença da forrageira, claro que o animal se beneficia muito daquela forragem na área para ter um bom ganho, mas além disso tem toda a questão da dinâmica de crescimento radicular, da palhada, dos dejetos deixados pelos animais, e isso vai interferir também na dinâmica da microbiota do solo, estrutura do solo, aumento do teor de matéria orgânica, aumento de capacidade de retenção de água. Então, são benefícios mútuos para ambas as atividades, tanto a lavoura quanto a pecuária. Hamilton, mas assim, para funcionar, é importante que a pastagem do sistema de integração lavoura-pecuária esteja bem feito, né? Isso. A gente costuma falar que dificilmente algo que começou errado vai dar certo. E não é diferente para a lavoura, não é diferente para a pecuária. E quando a gente pensa do ponto de vista da pastagem de integração, deve-se ter todo o cuidado, um bom planejamento, utilizar semente de qualidade, utilizar a quantidade
recomendada de semente para aquela cultivar, para aquela situação. E lembrar que essa semente, quando a gente vai fazer o cálculo da quantidade de semente que vai utilizar por área, deve lembrar do PMS, né, o peso de 1000 sementes. Então, se a referência é sementes puras viáveis, que é uma semente sem nenhum tratamento físico, a gente tem que fazer essa correção quando a semente tem algum tipo de tratamento físico, quando ela é incrustada. O método de semeadura também vai interferir bastante. Tem gente que gosta de fazer a semeadura a lanço no enlouramento da soja ou a lanço, né, na frente, e depois vem plantando o milho atrás, quando em consórcio. Mas deve se atentar também para o tipo de semente. Por exemplo, quando eu vou jogar a lanço, quando eu não vou incorporar a semente no solo, a chance de sucesso na implantação desse pasto de integração, ela é muito maior quando eu trabalho com semente nua, com semente sem tratamento físico, né? Então, quando eu vou utilizar uma semeadora, aí eu tenho, né, a opção de optar, de escolher se eu vou utilizar a semente nua ou se eu quero uma semente com algum tratamento físico. Mas quando eu vou fazer a semeadura a lanço, eu devo levar em consideração isso, que a semente ela deve ter uma boa condição de ter um melhor contato com o solo para germinar e dar origem à planta. Então é algo que vai lá desde a semente até a forma como vai ser plantado, passando aí por diversos aspectos, né? Inclusive a gente tem sempre ouvido falar de que no caso do produtor de integração já é uma situação mais fácil porque ele já é agricultor. Mas que até mesmo um pecuarista, para ele ter um resultado positivo, ele tem que produzir um bom pasto e produzir fazer a produção animal depois, né? Como é que você analisa esse contexto de ter que produzir um pasto bom para poder ter resultado? Pedro, o pasto ele vai determinar a produção animal desde que bem manejado. Então, não adianta eu fazer um bom planejamento, realizar um bom preparo do solo, utilizar semente de qualidade, realizar todas as correções, adubação e perder o ponto de manejo, errar no manejo. Então, aquele investimento que você faz, pensando do ponto de vista da pecuária de corte ou da pecuária de leite, o retorno que você vai ter vai ser em produto. Então, o animal precisa consumir aquele pasto para converter aquilo em produto, seja carne, rentável, seja leite, ou seja bezerro, pensando do ponto de vista no sistema de cria, né? Então, além do pasto estar bem implantado, ele tem que ser muito bem manejado. O animal ele deve consumir forragem de qualidade. Então, às vezes o produtor ele peca muito justamente na hora de começar a utilizar o pasto. Às vezes ele faz tudo certinho, aí ele acha que tem que esperar o pasto sementear para conseguir colocar os animais na área. Quando ele faz isso, o pasto perde muito em qualidade. O aproveitamento do animal ele é muito menor, reduz digestibilidade, compromete a estrutura. E além disso, pensando do ponto de vista da lavoura lá na frente, a palhada que vai ficar no sistema, ela tem menor qualidade também, né? Então, o acaba perdendo, o solo não consegue absorver nutrientes porque ela já não tem a qualidade da palhada, né? Exatamente. E até a questão de comprometer a plantabilidade da lavoura no ano seguinte. Se o pasto está muito passado, se tem muito talo, essa palhada ela vai ser mais difícil de ser cortada pela semeadora na hora de plantar a soja ou o milho na safra posterior. Facilita a rebrota também? Ou... Um pasto bem manejado ele rebrota muito mais fácil. O que acontece? Aqueles tecidos velhos que o animal não consegue consumir porque está passado e lignificado, eles ou você vai ter que roçar e aí você tem uma despesa maior com combustível, com a questão operacional, e você vai estar perdendo aquele material que o animal deveria estar consumindo para converter em produto, ele vai estar voltando para o sistema. Ou então vai ter que esperar lá até esse material senescer, né, e a planta lançar novos brotos. E esse material que ele está lá, passado senescendo, ele está roubando energia da planta. Energia que era para ser investida na produção de novos tecidos, a planta está utilizando para respiração e para manutenção daqueles tecidos velhos. Então interfere também, Pedro, na questão da rebrota do pasto. Entendi. Passando agora então para o assunto que a gente tem mais ênfase aqui, que é a reforma de pastagem. A gente sabe que se busca cada vez mais intensificar na pecuária para aumentar a rentabilidade. E como que a reforma de pastagem se torna importante nesse ponto?
da rentabilidade do negócio, de se tornar mais viável, mais funcional? Primeiro, Pedro, se chegou ao ponto de ter que reformar, significa que o pasto não está mais dando conta, né? Então, dentro da avaliação da qualidade das pastagens, tem várias escalas, vários níveis de degradação. E quando a pastagem se encontra no nível de degradação que pede a reforma, significa que a situação está feia, tem muita invasora, já tem solo descoberto, você já começa a ver sinais de erosão, os níveis dos nutrientes são muito baixos, altos teores de alumínio. Então significa que esse sistema, provavelmente, ele não está sendo rentável, porque para o animal produzir, ele precisa de alimento. Sim. É a fonte de energia do animal, é o pasto. Então, se não tem pasto, não tem alimento de qualidade, o animal reduz muito a sua produção. Reduz ganho, né? Então, hoje, para você manter um sistema produtivo, você tem que ter uma pastagem de qualidade, tem que ter um pasto bem implantado. Se chegou ao nível de ter a necessidade de reformar, significa que dificilmente esse sistema está sendo rentável. E aí começa a questão do planejamento das ações, né? E aí vai começar isso lá na amostragem de solo, entender o que tem no solo, o que está precisando, definir o nível tecnológico, fazer controle de invasoras, correção com base nas análises de solo, então uma calagem, adubação, aí vem para a escolha de espécie forrageira, aquisição de sementes, utilização da quantidade adequada de sementes para você conseguir recuperar esse pasto. E aí, a partir daí, os resultados vão depender de um bom manejo. E esse manejo inclui reposição dos nutrientes também. Então quer dizer que não é uma tarefa fácil, mas para quem já não está tendo rentabilidade nenhuma com um pasto degradado, é a saída para conseguir voltar a operacionar o sistema nesse pasto, né? Sem dúvida, Pedro. Se o sistema chegou ao ponto do pasto estar degradado e não está mais entregando o que o sistema precisa para se pagar, então, já que vai reformar, é importante fazer um bom planejamento e fazer uma operação bem feita para que esse pasto ele se mantenha produtivo por muito tempo, por um longo período, porque hoje não está barato reformar 1 hectare de pastagem. Hoje, se você for reformar 1 hectare de pastagem, dependendo do nível de degradação, está custando mais de R$5.000, mais de R$6.000. E esses valores podem aumentar em função do nível de degradação da área. Aqui na região e nas pesquisas que você tem feito, o que você tem visto tem sido o principal problema que leva aos pastos precisarem de reforma? Pedro, por incrível que pareça, na maioria das vezes o problema começa na implantação. Então, uma implantação mal feita, ela vai desencadear um monte de coisa ruim na atividade. Então, às vezes, o produtor ele quer economizar na semente, compra semente de baixa qualidade. Às vezes, ele vai implantar a pastagem, mas não atenta para fazer uma análise de solo, fazer uma boa correção, a calagem, fazer uma boa adubação de fundação, controle de plantas daninhas. E aí o pasto ele já é implantado numa condição desfavorável. E a tendência é só isso piorando. Então, é o que você falou no início, né? O que começou errado dificilmente vai dar certo no sistema de LP. Exatamente. E aí outro ponto que interfere muito e leva à degradação é erro no manejo. Principalmente manejo do pastejo, controle de plantas daninhas, né? Às vezes o produtor ele não respeita os limites da planta, porque a planta ela tem os seus limites, o ponto ótimo de manejo, altura de entrada dos animais, altura de saída, né, taxa de lotação. Às vezes o produtor não atenta para isso e o pasto vai definhando, né, não é feita a reposição de nutrientes, às vezes já não fez uma boa adubação na implantação, também não faz as adubações de reposição. E aí a tendência é o pasto ir definhando, porque a conta é, de onde você só tira e não repõe, uma hora vai faltar. Né? E é o cenário ideal para o surgimento e proliferação das plantas invasoras. Então, quando você vai ver, tem uma situação que tem mais invasora do que o próprio pasto. E aí você chega ao limite de ter que reformar aquela pastagem. Então, os principais pontos que levam
a degradação dessas pastagens são erros na implantação, infelizmente, né, e erros de manejo. É engraçado, Hamilton, que você falou no início da sua fala sobre isso, que às vezes o produtor procurando economizar, enfim, diminuir custos, não faz uma implantação bem feita. Só que aquele barato que no final das contas sai caro, né? Como diz o ditado, porque o que ele está fazendo ali de uma implantação errada, no final das contas, na hora de for fazer o cálculo final mesmo, vai dar um prejuízo de ter que fazer uma reforma de pasto. E eu queria que você comentasse então sobre esse contexto econômico atualmente, como que você avalia a importância de se investir numa pastagem de qualidade que seja uma reforma de pastagem? Pedro, hoje a gente tem observado que os preços subiram muito, os custos de produção subiram muito. Então, fertilizante aumentou o preço, calcário aumentou o preço, semente aumentou o preço. Quando a gente pensa no sistema de produção, arroba subiu, mas não acompanhou o aumento dos custos dos grãos, por exemplo. Sim. Não acompanhou essa alta dos fertilizantes, né? E a gente tem que pensar também, dependendo do sistema de produção, o sistema que faz a recria e engorda. Compra bezerro, recria ele e engorda para abater. A reposição está muito alta também. O preço da reposição, o preço do bezerro aumentou muito também. Então, o que o produtor puder fazer para fazer um bom planejamento, fazer uma implantação bem feita, para garantir que ele vai conseguir ter o retorno financeiro do investimento, ele deve fazer. E além disso, pensando nesse cenário de altas de custos, a integração lavoura-pecuária ela entra como uma boa alternativa para reforma de pastagens. Então, existem alguns modelos que você faz todo o preparo da área para a implantação da lavoura, do grão, né? Às vezes milho, dependendo do sistema, faz soja também. E ao final do ciclo da cultura do grão, você consegue pagar esses custos e depois planta, semeia o capim e fica com o pasto implantado a custo praticamente zero. Porque todo esse investimento que você fez em corretivo, em fertilizante, em controle de plantas daninhas, você vai recuperar, vai retirar com a comercialização dos grãos, né? Então você consegue amortizar muito os custos de implantação. Então, por conta disso, muitos produtores eles têm optado por utilizar essa ferramenta, essa tecnologia, a integração lavoura-pecuária, para reformar pastos e reduzir os custos de produção. Hamilton, eu acho que a gente já ajudou muito aqui aquele produtor que às vezes não está conseguindo ter uma rentabilidade tão alta no sistema de pecuária, ou até mesmo no sistema de LP. Uma conversa muito produtiva, mas a gente já está chegando ao fim. Eu queria que você desse algumas considerações finais, alguma dica para o produtor que está nesse momento, o que ele pode fazer para melhorar sua rentabilidade através da LP, através de um pasto melhor. Pois é, Pedro, a conversa estava tão boa que passou muito rápido. Mas o que a gente pode deixar aqui de considerações finais é que, primeiro, produtor, o pasto também é uma cultura. Então, o seu pasto é lavoura, sim, né? Assim como a lavoura de milho, de soja e de sorgo, a pastagem ela tem as suas exigências, as suas necessidades que devem ser atendidas se você quer mantê-lo produtivo e colher bons resultados na atividade. Outro ponto muito importante é a questão do planejamento. Faça um bom planejamento, planeje as ações com antecedência. Com isso, você consegue ter maior poder de barganha em negociações, fazer compras antecipadas e você está menos sujeito às surpresas, tanto de mercado, né, quanto a questão climática também, às vezes. E busque pessoas qualificadas, assistência técnica qualificada, para te ajudar quando você tiver dúvida. Não vai tentar copiar o que o teu vizinho está fazendo e achar que isso vai dar certo na sua propriedade. Essa é especial para os cooperados comigo, né? Pode procurar a gente aí. Isso mesmo. Cada sistema de produção, ele tem o seu jeito. Então não é porque o meu vizinho trabalha de um jeito que eu vou replicar na minha fazenda tudo que ele faz e vou ter o mesmo resultado. Às vezes não, né? É verdade. Porque o sistema de produção, ele depende da questão ambiental, depende da questão do manejo, ele depende também da questão operacional, né? E assim como você falou, Pedro, hoje a gente pode dizer que a gente tem uma equipe extremamente qualificada, um corpo técnico que vai atender o produtor em todas as demandas
que ele tiver, né? A gente tem a equipe aí, os agrônomos, tem a equipe de veterinários, tem o pessoal especializado na parte de pastagem, tem o pessoal da nutrição. Então, para qualquer necessidade que o cooperado tiver, qualquer dúvida, pode estar buscando a nossa equipe técnica, que certamente vai ser muito bem atendido. Ótimo, Hamilton, recado dado. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso Comigo Cast. A gente espera que você volte mais vezes aí para conversar com a gente. Pedro, eu quem agradeço e gostaria também de parabenizar vocês pela iniciativa e pelo excelente trabalho que vocês têm desenvolvido. E eu sempre estarei à disposição para a gente trocar ideia e levar a informação para os nossos produtores, para os nossos cooperados. Obrigado, Hamilton. E você que está acompanhando a gente pode ver mais informações nas redes sociais da Comigo. Siga-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube. É só procurar por Cooperativa Comigo. E claro, tem mais informações e outros episódios do nosso Comigo Cast também no nosso site, comigo.coop.br. Esse é mais um podcast produzido pela assessoria de comunicação da Comigo. Contamos aqui hoje com a direção do nosso colega Samir Machado e a coordenação da assessoria de comunicação é de Wilder Freitas. Esse foi mais um Comigo Cast. Te espero no próximo episódio. Até lá! Termina aqui o seu Comigo Cast. Baixe outros programas no nosso site www.comigo.com.br. Até nosso próximo programa.